Oi, professor Aragão. Eu me chamo Naira, estou aqui com o Jordan, o Daniel, o Pedro e a Camila, e vamos apresentar para o senhor agora um pouco sobre distribuição de Bernoulli. Ao longo dessa apresentação, a gente vai relatar um pouco sobre o contexto histórico, a definição, da probabilidade, gráfico da distribuição de Bernoulli, propriedades matemáticas, relações, aplicações e limitações, e para fixar totalmente o conteúdo, um exercício no final. Bom, então a gente vai começar falando um pouquinho sobre o contexto histórico, né? De onde que surgiu esse conceito matemático. Esse conceito matemático ele surgiu no final ali do século XVII, a partir dos estudos de um matemático suíço chamado Jacob Bernoulli. Os estudos matemáticos daquela época eram motivados principalmente pelos jogos de azar e pelos seus fenômenos, que era ganhar ou perder. Bernoulli percebeu, então, que a partir desses fenômenos, ele poderia vivenciar um padrão de fenômenos binários que só tinham duas possibilidades de resultado. A partir desse padrão que ele encontrou, ele formulou o que foi chamado de ensaio de Bernoulli. Qual que era o objetivo desse estudo dele? Era saber como que a probabilidade se comportava em relação a fenômenos que aconteciam várias vezes. A partir disso, ele formulou uma lei chamada de Lei dos Grandes Números. O que essa lei quer dizer? Ela quer dizer que um evento simples ocorrendo várias vezes, o seu fenômeno de sucesso, ele tende a chegar cada vez mais perto da probabilidade real de P. Pode passar. Para entender isso, a gente vai ali para a definição matemática do que é a distribuição de Bernoulli. A gente pode entender a distribuição de Bernoulli como uma pergunta onde existem somente duas respostas. A resposta com resultado 1, que representa sucesso, e uma resposta com resultado 0, que representa fracasso. A distribuição, ela estuda matematicamente, ela explica matematicamente fenômenos binários, né, que são fenômenos que somente possuem dois resultados possíveis. E que são representados por uma letra, a letra P. Então, a fórmula de Bernoulli, a fórmula moderna, ela apresenta a probabilidade de sucesso, que é representada por P, e a probabilidade de fracasso, que é representada por 1 menos P. Pode passar. Boa noite, meu nome é Jordan e eu vou falar sobre a matemática da função de Bernoulli, ou seja, a função em si e as suas propriedades. Bom, essa função que está agora na tela é a função massa da probabilidade de Bernoulli. Ela bota em termos discretos isso que a Camila falou. Então, na vez que o Bernoulli for falha, ou seja, quando o P de x for zero, a chance de sucesso vai zerar, só sobrando a chance de fracasso para ser o resultado da função. E na vez que for sucesso, o contrário vai acontecer. A chance de fracasso vai zerar, só sobrando a chance de sucesso para ser dada como resultado da função. Esse é um gráfico da distribuição de Bernoulli, para ser mais exato, quando o P, a probabilidade, for menor que 0,5. Nesse caso, a chance de fracasso vai ser sempre maior que a chance de sucesso, já que a chance de sucesso é menos da metade. Agora, falando um pouco das probabilidades, primeiro a gente tem as probabilidades da função em si, que, como o fato dela ser complementar, ou seja, o P de 0 mais o P de 1, que são os dois casos do espaço amostral, dá 1, que é o ômega. E isso a Camila já falou, que é os resultados possíveis para a função. Agora, falando um pouco mais das propriedades mais específicas, como a média, a variância e o desvio padrão.
Como a Camila já explicou, a média da função se dá por P, e a esperança da função também se dá por P, devido à esperança ser um somatório dos resultados, o somatório da multiplicação do caso pela probabilidade do caso. No caso de ser zero, essa função, esse somatório vai zerar, e só sobrando a parte de 1, que é de sucesso, que é P, explicando por que a esperança de x, no caso de Bernoulli, é P. Agora vamos para a variância. A fórmula geral da variância é essa, mas se a gente usar a função de Bernoulli junto com as suas propriedades, a gente consegue reduzir essa variância para esse termo menor. E agora eu vou provar isso usando a matemática discreta. Primeiramente, já sabendo que a esperança de x é P, a gente já pode substituir isso na fórmula. Uma vez que isso foi substituído, a gente pode desenvolver o produto notável, já que ele possui um quadrado. E uma vez que esse produto notável foi desenvolvido, pegando esse x da função, a gente pode isolar eles usando a função da linearidade da esperança. Aí assim, fica e de x ao quadrado na nossa função, o que nos leva a atenção para uma propriedade específica da função de Bernoulli, que é e de x ao quadrado sempre vai ser igual a e de x, já que x só pode ser 0 ou 1, e 0 ao quadrado, tanto com 1 ao quadrado, fica igual. Sendo assim, isso pode ser levado como e de x, e e de x a gente já sabe que é p. Substituindo isso na função, a gente pode começar a resolver ela só com p, o que simplifica muito a nossa vida. Depois da gente resolver ela e somar todos os membros que precisam ser somados, sobra esse p menos p ao quadrado. Pondo o p em evidência, a gente chega na fórmula resumida para Bernoulli, que é a específica de Bernoulli, que é a variância é igual a p, que multiplica 1 menos p. Sendo o desvio padrão de Bernoulli apenas a raiz dessa função. Bom, boa noite. Vamos conhecer aqui um pouquinho sobre as suas relações e as aplicações e as limitações da distribuição de Bernoulli. Bom, como já foi dito, a distribuição de Bernoulli ela é bastante simples ao reduzir os seus possíveis resultados, e ela também é a base que origina tanto a distribuição do binomial, que é basicamente vários experimentos de Bernoulli realizados em sequência, como também ela origina a geométrica, que é você fazer o experimento de Bernoulli até o seu primeiro sucesso, e também nas aproximações da distribuição de Poisson. As aplicações principais da distribuição de Bernoulli, ela está lá tanto na área da computação, da indústria, na saúde e na educação. Na computação, por exemplo, na parte de você conseguir saber se um dado foi enviado corretamente ou não, ou se o seu usuário ele clicou ou não em um anúncio. Na área da indústria, para a verificação se um produto veio defeituoso ou não. Na saúde, para você ver se um resultado do seu exame ele veio positivo ou negativo. E na educação, também principalmente na parte de você conseguir ver se o seu estudante ele errou uma questão objetiva ou não. Bom, como já foi dito, ela, apesar de ser muito utilizada no cotidiano, ela possui algumas limitações, como, por exemplo, ao reduzir ao fracasso e ao sucesso, ela não consegue representar cenários um pouco mais complexos e mais reais, onde, por ter essa probabilidade constante de sucesso, ela deixa um pouco afastada do cenário mais real. E por ser um modelo mais simples também, não consegue representar cenários mais complexos. Pode passar. Dando agora continuidade com os exercícios. Essa questão é a primeira questão. A empresa SoftShield usa a autenticação de 2 fatores para proteger o nome dos usuários. Sempre que alguém tenta acessar a conta, o sistema envia um código de SMS. A cada tentativa de envio, o SMS pode chegar com sucesso ao usuário ou falhar, devido a problemas na operadora. Dados internos mostram que a probabilidade de falhar é de 0,3. Considere que cada envio é independente um do outro. Primeiro item, 2 SMS foram enviados em tentativas independentes. Qual é a probabilidade de
Letra A, ambos chegarem corretamente. Letra B, nenhum chegar corretamente. Letra C, exatamente um chegar corretamente. Bom, antes de tudo, a gente deve anotar os dados que a nossa questão nos forneceu. O primeiro dado é a probabilidade de falhar, que foi dada por 0,3. Agora, a probabilidade de dar certo vai ser feita pelo complemento. Que vai ser 1 menos 0,3. Que vai ser igual a 0,87. Esses são os dados que a gente consegue através do que a questão nos passa. O primeiro item, o item A, ele pede que a probabilidade de ambos a chegarem corretamente. A probabilidade de 1 é apenas 0,87. Mas ele quer dos dois, duas mensagens independentes. A gente tem que pensar isso como uma interseção. A probabilidade de certo do primeiro der certo e a do segundo der certo também. Essa interseção, ela pode ser explicada pode ser resumida a uma multiplicação, que fica se deu certo no primeiro, vezes deu certo no segundo. Como os valores dos dois são o mesmo, então fica 0,87 vezes 0,87. Que dá um valor de 0,7569. Que em porcentagem fica 75,69%. O item B segue a mesma lógica, só que em relação à falha. Então, a gente vai pegar a falha do primeiro com a interseção da falha do segundo, que, seguindo a lógica do item A, vai ser a falha do primeiro vezes a falha do segundo, a probabilidade de falha do segundo. Que, como é 13 para as duas ocasiões, fica 0,13 vezes 0,13. Que é igual a 0,01, que em porcentagem fica 1,69%. Agora na questão no item C, a gente vai ter os dois casos, em que um vai chegar corretamente, o primeiro chega corretamente, o segundo falha, e o primeiro falha, o segundo chega corretamente. Os dois casos, eles são iguais. Então, a gente pode fazer o seguinte, probabilidade, segundo o primeiro caso, falha do primeiro com a interseção do funcionar o segundo. A falha do primeiro é dada por 0,13 vezes deu certo do segundo, que é igual a 0,87. Que vai ser igual a 0,131. O segundo caso vai ser a mesma coisa, só que só vai trocar a ordem. Mas como a ordem dos fatores não altera a multiplicação, então, a falha do segundo, quer dizer, o dar certo do primeiro, interseção com a falha do segundo, vai ser também igual a 0,1131. Como a gente quer o total dessas probabilidades, a gente vai somar duas. A 22, 6,2, que em porcentagem, caso 0, que em porcentagem fica igual a 22,62%. Essa foi a resposta do primeiro item da questão, item 1.
Certo. Indo agora para o item 2, ele pede para a gente calcular a média e a variância de uma variável aleatória de Bernoulli que descreve um único envio. A gente tem que a probabilidade de sucesso seria 0,87. E a gente coloca que o sucesso é igual a 1 em Bernoulli. Então aqui a probabilidade de 1 seria 0,87. Já a probabilidade de fracasso, a gente coloca como sendo a probabilidade de zero, que seria 0,13 nessa questão. Para a gente calcular a média de Bernoulli, a gente simboliza a média como sendo o somatório das tentativas de x com suas respectivas probabilidades, que seria E de x, que é igual à probabilidade de sucesso, que é 0,87. Para a gente calcular a variância de Bernoulli, a gente tem uma fórmula, como já foi dito na teoria, que seria a probabilidade de sucesso vezes a probabilidade de fracasso, que seria P1 vezes P0. Com isso, a gente tem que a variância de x é igual a 0,87 vezes 0,13, que é igual a 0,1131. Dando em porcentagem, a gente pode escrever como sendo 11,31%. A variância em Bernoulli, ela representa a diferença entre a quantidade de 0 e a quantidade de 1. Então, quando a gente for contar a quantidade de 1 e a quantidade de 0, a diferença vai ser de 11,31%. E é isso a questão. Pode passar. Muito obrigado pela atenção até agora. E é isso. Tchau.